Olá pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Williams Rodrigues, sou monitor do curso de Excel Empresarial, Faculdade Pitágoras, Maceió, Alagoas. Nesta videoaula de hoje, que é a aula de número 7, né, que iremos abordar, nós temos aqui a aula de hoje como banco de dados. Bom, banco de dados, como diz essa caixa de texto aqui abaixo como conceito, eu analisei de acordo com os livros. Banco de dados é o armazenamento de informação de forma organizada, sendo essencial para uma atividade ou organização, essencial para uma organização ou atividade autônoma, que auxilia através de consultas, relatórios financeiros, entre outros. Bom, banco de dados nada mais é do que entrada e saída de informação, tendo também por sua transição o feedback, que é o retorno da informação, certo? O feedback, na verdade, ele é a informação depois da análise e já de retorno ao seu local de origem, para que seja analisada e aí que seja tomada as decisões de uma empresa. Bom, esse é um banco de dados, esse é o conceito mais prático de banco de dados. Feedback nada mais é do que o retorno da informação. Output, saída de informação, input, entrada de informação. Então nós temos dentro da organização esses níveis de informação, onde as informações entram, saem e tal, e precisa-se também de um banco de dados. No curso de Excel, nas últimas aulas, eu apresentei uma planilha de planta de dados, onde vocês poderiam utilizar esse banco de dados para determinados outros exercícios. Ao final dessa videoaula, eu irei apresentar um exercício e vocês terão um prazo para me enviar até o dia 30, na última sexta-feira que vem, próxima sexta-feira. Então, eu irei avaliar os exercícios e irei computar as presenças através do envio do exercício, certo? Nesse ponto que nós estamos hoje, nós necessitamos que vocês tenham informações de anotar todas as informações essenciais, verificar o que é banco de dados, faz uma pesquisa e utiliza. Lembrando que é o seguinte, o Excel não é uma ferramenta ideal para um banco de dados. Você pode trabalhar com ele normalmente sem nenhum problema, mas não é uma ferramenta tão adequada. Temos outras ferramentas adequadas, que é o Access da Microsoft, onde poderemos utilizar extensões de linguagem, de programação, como MySQL e SQL, para que a gente possa trabalhar com esses bancos de dados mais enxutos e mais dinâmicos, didáticos. Certo? Então vamos lá para o banco de dados. Esta planilha aqui é a planilha com a qual nós apresentamos as últimas aulas. É uma planilha de um banco de dados simples, certo? Tem 100 itens aqui. E esses itens, eles estão classificados através de uma linha de circuito, que essa linha aqui é a sua coluna esquerda, como estou selecionando aqui agora. Bom, cada linha dessa é uma linha única, ou circuito único. Então, eles estão vinculados a um tipo de serviço, a uma referência de localização, ao endereço de localização, ao número com o qual ele está inserido, o bairro com o qual está inserido e um valor, que esse aqui eu criei, essa coluna aqui, ela não existia, é uma coluna que eu criei um valor, que seria mais ou menos um valor que a linha paga mensalmente nesses endereços, através do serviço aqui consultado. Então, para isso, nós iremos aprender a emitir um formulário do banco de dados. Primeiramente é você fazer a estrutura do banco de dados de forma organizada, com detalhes de você definir prioridades para alguns. Qual a prioridade? Sempre manter em ordem alfabética, essa é uma prioridade. Ou manter em ordem numérica, também é uma prioridade, é um critério de avaliação também, isso daí que você pode fazer. Vocês podem fazer diversas outras situações com o banco de dados, e aqui vocês podem consultar, fazer, entre outras situações. Vamos hoje, através do banco de dados, que está lá no portal do Excel, vocês poderão fazer esse formulário aqui. Certo? É um formulário simples, certo? Utilizando a função desloque, certo? Então, eu quero que vocês criem esse formulário depois, né? E para que vocês possam trabalhar com ele, certo? Essa caixa de combinação, ela não existe. Então, vamos aprender a criar uma caixa de combinação também.
Bom, para isso, quando vocês criarem um formulário, certo? Aí vocês criam um formulário desse mesmo padrão aqui, certo? Ó, nessas caixas aqui brancas, certo? Nesse mesmo padrão que tiver aqui. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar vamos utilizar a função desloc aqui para poder utilizar os recursos aplicados, certo? Lembrando o seguinte, o exercício dessa aula será através desse formulário. Vocês vão criar um formulário e vão me avaliar o formulário, certo? Vão enviar o formulário para mim. Eu vou analisar o formulário com os recursos aplicados nessa videoaula. Então, primeiro ponto. Como é que vamos utilizar? Vamos utilizar, na verdade, duas situações aqui. Duas situações. Primeira situação, caixa de combinação, através do recurso da guia desenvolvedor. Segundo, utilização da função desloc. Mais nada, simples e prático. Vamos lá. Primeiramente, vamos fazer a pesquisa, a consulta, através do número da linha, certo? Segundo, o produto, que vai vir referência, endereço. Nesse espaço que está aqui, que não tem nenhum título, é o número do local com a qual está inserido, o bairro e o valor do contrato. Aqui é a observação, você pode digitar qualquer tipo de informação, certo? Depois eu vou ensinar vocês a imprimir esse formulário. Vou ensinar vocês a imprimir esse formulário de uma forma mais prática para economizar o seu tempo e o seu espaço de papel. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui. Primeiramente, vamos ativar a guia desenvolvedor. Vocês observem que o meu computador ele não tem a guia desenvolvedor. Vamos ativá-la. Então vem aqui no menu arquivo, para quem tem 2010, o Excel. Quem não tem aquele menu do Excel que fica aqui acima no 2007, é só clicar nele. E vamos lá até opções. Chegando em opções, vocês vão clicar em personalizar faixa de opções. Clica lá e observa aqui, ó, à minha direita. Guia desenvolvedor, observa se ela está ativada, se ela está marcada ou selecionada. Se ela não estiver, seleciona, certo? Selecionou ela, dá um OK. Pronto, a partir de agora sua guia desenvolvedor está ativa. Observe que ela já está aqui em cima. Clicou nela, certo? Aí clica nela, tem outras informações. Nessa guia desenvolvedor, que eu ainda não expliquei em aula, é uma guia com a qual vocês podem ter recursos sofisticados da sua planilha. Então você poderá avaliar suas planilhas e criar mecanismos de busca, de pesquisa, de consulta através de cliques, apenas cliques. Então vocês vão utilizar os recursos em macro, que está aqui à nossa esquerda, os recursos ou Visual Basic, certo? E isso não é para a aula de hoje. Vamos trabalhar aqui, na maleta inserir controles. Então vamos trabalhar em cima desses parâmetros aqui. Então vamos lá criar nossa caixa de combinação. Clica aqui no ícone inserir da guia desenvolvedor, certo? Não confundam o menu da guia inserir com o ícone inserir aqui. Clica aqui, ó, nesse segundo item, caixa de combinação, ó. Abaixo aqui, ó, caixa de combinação, e vamos marcar aqui, ó. Marcamos, pronto. É simples, ó. É simples. Deixa eu refazer o comando para que vocês observem. É simples. Clica aqui no guia inserir, ó, caixa de combinação, clica nela. Aí vai aparecer um cruzinho aqui, um sinalzinho de mais. Clica no local com a qual você vai iniciar a sua pesquisa. Clica, segura e arrasta. Só para preencher o espaço. Vamos preencher o espaço. Preencher o espaço, soltou. Certo? A caixa de combinação já foi criada. Beleza, pura. Até agora não tem nada. Então vamos lá trabalhar. Clica agora na caixa de combinação com o botão direito do mouse e procura faixa de formatar controle, certo? Formatar controle. Formatar controle, vocês observam aqui, tem intervalo de entrada, vínculo de célula, linha suspensa. Primeiramente eu vou explicar cada um deles e vocês anotem aí para que vocês não se percam. O intervalo de entrada é o intervalo que você vai iniciar a sua pesquisa. Bom, se eu fosse pesquisar por nome de pessoas, certo? Eu iria chegar lá na planilha, onde está lá os nomes das pessoas, eu ia selecionar de cima a baixo, certo? Vocês vão observar isso aí. Intervalo de entrada é o local onde eu vou inserir a minha pesquisa.
O vínculo de célula é o vínculo com a qual, como vamos utilizar a função desloque de deslocamento, ele vai verificar o vínculo da célula que a gente pesquisou, clicou lá nela, e vai verificar qual linha e qual coluna ela se encontra. E aí ele vai puxar através de um deslocamento, ele vai deslocar as informações para aquele campo lá que você aplicou a função desloque. As linhas suspensas nada mais é do que a quantidade de linhas que vocês têm. Vamos supor que você tem um banco de dados com 30 mil itens. Você vai colocar 30 mil itens. Tal. Então você vai selecionar aqui 30 mil na linha suspensa. 30 mil. Se você tiver 10 itens, você vai colocar 10 itens. Se você tiver 11 itens e assim por diante. Entretanto, nós temos aqui nessa linha suspensas aqui 100 itens. Vamos colocar 150 itens. Por quê? Porque quando a gente for trabalhar, vamos trabalhar uma situação hipotética. Se nós formos atualizar esse banco de dados, vamos supor que ele fosse atualizando. Então já ia criando um espaço abaixo. Quando você for selecionando automaticamente, já ia ficar o espaço. Era simples, porque atualizou o banco de dados, entrou informação. E depois é só você selecionar a informação e consultar, certo? Você já trabalha com consultas. Então, ó, beleza, trabalhar com 150. Então vamos lá. Primeiro ponto, intervalo de entrada. Intervalo de entrada. Clica na guia de seleção, ó, guia de seleção, certo? Vamos lá para o banco de dados e vamos selecionar aqui, ó. Observe que eu tenho uma linha em branco aqui, ó. Deixa uma linha em branco. É só inserir uma linha em branco. Como é que faz isso? Clica aqui, ó, na linha com o botão direito do mouse, certo? Clica aqui com o botão direito do mouse e busca lá inserir lá, certo? Aí você está lá inserir e você vai lá e insere uma linha, certo? Vamos lá, não é esse ponto que a gente está querendo. Então você clica aqui na primeira que está em branco e puxa até embaixo, até o final. Selecionando até o final. Selecionou, beleza. Se eu quisesse mais itens, atualizar mais itens, é só puxar para baixo aqui, ó. Selecionou mais itens. Só que não tem nada em branco, vai ficar o espaço em branco. Porque se eu atualizar um banco de dados, esses espaços aqui futuramente vão ser preenchidos, certo? Então 124, vamos lá para 105. 105, certo? Deixa eu só refazer aqui esse comando. Ficar mais correto aqui. Certo? Selecionou. Deixa eu selecionar mais dois aqui, pronto. Ficou em branco 2. Então tá, vamos lá. O vínculo da célula. Vamos vincular a nosso campo de pesquisa. Vamos vincular, você pode colocar qualquer uma, viu? Mas lembrando que você não poderá esquecer jamais esse vínculo que você está colocando aqui. Então fica fácil de memorizar, vou colocar A1000, certo? E vou dar um OK. Pronto. Feito isso, já está a minha guia, a minha caixa de combinação já está ativa. Só que não tem funcionamento nenhum ainda, vamos ativá-la, certo? Vamos buscar as informações. Então, tipo do produto, vamos lá primeiramente para inserir a função. Qual é a função que eu vou usar? A função desloque. Então, é deslocamento igual desloque tab, que é para abrir parênteses, e vamos lá no fx. Referência, vamos buscar a referência. A referência é o cabeçalho onde está o tipo do produto. Clico lá, vejo no banco de dados e pesquiso lá minha referência, tipo do produto. Tipo do produto é esse aqui, tipo do serviço. Clico aqui, só no cabeçalho, tá vendo? Ó? Não fiz mais nada. Agora sim, o vínculo, links, que é linha, é o vínculo da célula que a gente fez. Então é A1000, não esquece. E aqui na coluna você pode deixar 0, sem problema. E dá o OK. Beleza, ficou zerado, sem problema. Já está funcionando. Vamos ver aqui. Clico aqui em qualquer linha dessa. Individual normal, tá vendo? Ó, já puxou. Ó, já puxou o tipo do produto lá. Então tá funcionando. Faça isso para os outros campos. Desloque. Ó, desloque. Certo? FX. Referência. Vamos lá, qual é a referência? De rua. Certo? Aqui A1000. Sempre será A1000, sempre. Se você vinculou a primeira vez, a caixa de combinação, não esquece, sempre será a mesma vinculação.
não muda de forma alguma, certo? Então vamos lá, é só usar a desloque novamente e aí vocês vão utilizando. Função de hoje, simples e prático. Vocês observem que está do mesmo jeito que eu fiz aqui, certo? Só estou fazendo aqui as referências baseadas nas informações, bairro, entre outros. Certo, pronto. Então, depois que você inserir a função desloque para todos esses campos aqui, aí vocês podem fazer o teste. Só clicar em uma das linhas aqui e observa, todos os dados mudam automaticamente. Ó, mudou automaticamente, certo? Ó, todos os dados mudou automaticamente. Então isso daqui, essa parte de observação, vocês digitam a referida linha encontra-se inativa. Vamos supor que aqui fosse um relatório técnico, vocês vão colocar isso aqui, certo? Um exemplo. Isso aqui, pronto. Aqui já está pronto para imprimir. Como é que vocês vão imprimir isso aqui? Da seguinte forma. Não é preciso imprimir, eu só vou ensinar, certo? A função desloque você já foi dada aqui nessa videoaula, mas vamos aprender a imprimir aqui. Vamos lá. Como é que vocês fazem para imprimir? Só esse formuláriozinho aqui. Clica aqui, ó, selecionando todo o local que eu quero imprimir, certo? E vem aqui layout de páginas. Vamos definir a área de impressão. Definir, pronto. Aí agora o que eu faço? Na definição de área de impressão, quando vocês apertar Ctrl P, vocês vão escolher a orientação. Vocês vão mudar, tal, se for vertical, tal. E aí vocês botam para imprimir. Não é o meu caso agora, certo? Não vou imprimir nada. Então, só para informar como é que vocês selecionam qualquer espaço. Pode ser uma caixa pequena, qualquer outra informação, vocês vão observando, certo? Beleza, pessoal. Primeiramente, a função desloque está ok, já ensinamos a fazer. Agora vamos trabalhar com gráficos dinâmicos. Como trabalha com gráficos dinâmicos, certo? Vamos aprender a usá-los. Então, nós temos aqui, ó, no banco de dados, os bairros e o valor por linha, certo? Vamos só selecionar alguns aqui, certo? Não vamos selecionar todos, não. Copiar e eu vou colar para cá, certo? Pronto, vai ficar assim. Lembrando que para usar gráfico dinâmico ou tabela dinâmica, é necessário que não esteja espaço nem mesclado. Não pode nem mesclar e nem deixar espaço entre linhas, deixar linhas em branco. Você tem que deixar a linha fechada, certo? Primeiramente, vamos trabalhar uma tabela dinâmica. Vamos criar uma tabela dinâmica hoje pela primeira vez. Como é que cria a tabela dinâmica? É fácil, não tem dificuldade. Então, como é que nós criamos? Como é que se cria a tabela dinâmica? Bom, a tabela dinâmica, para que serve a tabela dinâmica? Vocês vão avaliar situações na tabela onde vocês poderão fazer comparações. Então vamos aprender a criar uma tabela dinâmica hoje, que será e o gráfico dinâmico, que será o gráfico, na verdade, será utilizado no dia da prova do Excel, certo? Então vamos lá. Vamos aprender a inserir as funções aqui da tabela dinâmica. Primeiramente, certo? Clica no menu inserir aqui. Vamos lá, tabela dinâmica, tá vendo aqui, ó, tabela dinâmica. Certo? Se vocês estão usando 2010 e o 2007, vocês pesquisem aí tabela dinâmica. Caso vocês estejam utilizando 2013, vocês vão pesquisar Pivot Chart, né? E aí vocês vão trabalhar, vão verificar lá.
Observe os layouts de cada office desse que foi dado em aula, certo? Então, vamos primeiramente criar uma tabela dinâmica, certo? Bom, eu tenho a tabela dinâmica aqui, já cliquei, só fiz clicar na tabela, automaticamente ele já selecionou automaticamente, ó, já observe que está selecionado. Beleza. Feito isso, ok. Já cliquei, já selecionou por bairro, ó. Aí vocês observam o que foi que aconteceu com o meu gráfico dinâmico, com a minha tabela aqui anterior. Observe que eu tenho vários bairros repetidos aqui, ó. Vários bairros. Centro eu tenho duas vezes aqui, tem um valor, certo? Mais outro centro aqui e tal. Então o que, é que ele fez aqui na tabela dinâmica? Olha que legal. Tabela dinâmica, na verdade, ela une as informações, certo? E faz um lançamento de uma única vez. Agora, quando você clica, ó, vocês podem pegar, ele vai pegar todo o somatório do local, certo? Do local e vai trazer para um valor único. Este recurso aqui facilita demais esse recurso aqui ele facilita demais a vida do gestor lá, porque o gestor ele quer pegar o relatório já prontinho, já enxuto, já legal, bacana lá. Então, tabela dinâmica vai facilitar por conta disso. Então, senhores e senhoras, tem que pegar e visualizar isso aqui, ó. Como é bacana usar a tabela dinâmica. Pronto. Estamos com a tabela dinâmica já montada. Então, nós temos um valor. Nós temos um valor por bairros. Nós temos um valor por bairros aqui, ó, bem interessante também, que nós podemos avaliar. Benedito Bentes gastou quanto? Benedito Bentes 1 gastou quanto? 2.800, 2, 2.100. O centro gastou 20.000, certo? E assim por diante. E através daqui você pode usar um PROC-V e tal, entre outras coisas. Beleza? Agora vamos lá criar o gráfico dinâmico através desse daqui. Como é que é para criar? Do mesmo jeito, ó. Seleciona, certo? Selecionou, clica em inserir, certo? Ó, ou melhor, desmarca, seleciona, clique fora e vamos lá. Inserir, tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Bom, aqui no gráfico dinâmico você vai clicar só aqui, ó, para selecionar os dados. Vamos lá. Bairros e arrecadação. Pronto. Já está pronto para criar o gráfico dinâmico. Olha lá, bairros, certo? E arrecadação. Então, olha que legal. Olha que legal. O gráfico ficou. Olha que bacana que esse gráfico ficou. Então, nós temos ali, já criou uma outra tabela aqui. Mas não é o caso. Não é o caso para a gente aqui. Deixa eu diminuir aqui para a gente visualizar melhor. Olha que legal. Esse gráfico aqui eu quero na prova do Excel, na prova de fluxo de caixa, certo? Então, atenção redobrada. Atenção redobrada. Então, vocês vão fazer o seguinte, certo? Deixa eu botar aqui, projeção de vendas por bairros. Ó, projeção de vendas por bairros. Ó, se eu clicar aqui, eu posso filtrar por bairros, certo? Qual bairro que eu tive mais arrecadação? Foi o centro. E o Jacintinho. Vamos lá, o Jacintinho tive um percentual leve. Então, eu faço a comparação aqui automaticamente entre um bairro e o outro, certo? Então, por que o gráfico dinâmico e a tabela dinâmica facilita muito a vida das pessoas? Porque quando se usa o gráfico dinâmico e tabela dinâmica, vocês adotam uma estética diferenciada às suas planilhas, em que vocês fazem as planilhas e elas ficam mais fáceis de se visualizá-las, de ler os detalhes, os dados, todas as informações. Certo? Então, essa é a aula de hoje, certo? Essa é a aula de hoje. E o que eu quero para a aula de hoje é o seguinte:
o exercício para hoje, o exercício dessa aula, certo? Vocês vão montar um gráfico, certo? Vocês vão montar um gráfico bem bacana, certo? Eu optei foi exibir. Bom, vocês vão montar um gráfico dinâmico, tal, tabela dinâmica, todos esses detalhes aqui, certo? E vocês vão incrementar, vocês vão pegar o... Vou só copiar para cá para poder explicar melhor, certo? Bom, tá aqui projeção de vendas. Só diminuir para ficar melhor a visualização. Bom, projeção de venda por bairros. Então vocês observem aí, certo? O que acontece? Quando vocês alteram um valor aos seus dados, automaticamente os valores diminuirão automaticamente por conta da tabela dinâmica. Então o gráfico dinâmico ele vai estar sempre alternando, eles vão estar sempre alternando, não vai ter que você ir lá depois ter que adicionar valor, não, automaticamente ele fica sempre alternando, certo? E você pode no gráfico dinâmico fazer essas comparações, certo? Feitosa, Jacintim, vocês podem ver aqui, fazer comparações entre um bairro e outro, e para que ele funcione, um gráfico dinâmico, certo? Então, o exercício de hoje é esse aqui, certo? Eu quero que vocês façam esse exercício, certo? Vocês vão fazer esse exercício baseado neste banco de dados que está aqui, ó. Esse aqui é um banco de dados. O que eu quero que vocês façam aqui nesse exercício, certo? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem o seguinte, quero que vocês façam o formulário, emissão de formulário, que é esse daqui. Quero que vocês façam um formulário idêntico a esse aqui, certo? As cores podem ser aleatórias, mas o formulário tem que estar num padrão desse daqui, certo? Então, quero que vocês façam o formulário, certo? E também me apresentem um gráfico dinâmico aqui, ó, desses valores finais aqui, certo? Eu quero um gráfico dinâmico desses valores aqui finais aqui que estão selecionados desse exercício, certo? Elabora o formulário, né? E com um gráfico dinâmico, certo? Então esse é o exercício que eu passo para vocês aí, já que hoje não teve aula do curso de Excel na faculdade. E espero que vocês possam utilizar esses recursos, esses conhecimentos para poder agilizarem as suas atividades, dar mais segmentos e validade às suas rotinas, né? Buscar alternativas para melhorar o desempenho das organizações. E é esse o intuito, certo? A aula de hoje foi desloque, certo? A aula de hoje foi a função desloque e vamos lá, banco de dados, aula de número 7, o que? Banco de dados, função desloque, certo? Gráficos e tabela dinâmicas, mas ainda faltou a questão do conte-se, certo? Bom, a função conte-se, certo? Essa foi a estrutura da aula de hoje, certo? Essa foi a estrutura da aula de hoje, certo? Então, o que é a função conte-se? Pessoal, nós temos aqui os bairros, certo? Temos aqui os bairros e a função conte-se é o seguinte:
ela serve para você calcular o valor. A gente viu na função soma-se que ela usa um critério. Então vamos lá verificar aqui na conta-se no critério aqui, como é o valor dos centros. Conte-se, certo? Vamos ver aqui. Então, o conte-se nada mais é do que isso aqui, ó. Selecionar o local, certo? Vou explicar a vocês para que serve ela, certo? E vocês vão atribuir um critério. Qual é o critério que vocês vão adotar? O critério aqui vamos estar centro. Será o critério. Eu tenho 25 itens com nome centro aqui abaixo. Ele vai contar, conte-se, ele vai contar tudo que tiver no intervalo, certo? Baseado em um critério. Se eu fosse utilizar o critério F3, que é de Pajuçara, Pajucara, F3, tem 6 Pajucara nessa linha aqui. Se eu fosse utilizar o F10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tabuleiro dos Martins, F10. Quantos tabuleiros dos Martins tem? Ele conta, tem 9. Certo? Essa é a função conte-se. A função conte-se, ela serve, deixa eu colocar aqui abaixo, certo? Serve para contar valores, através de um critério determinante, certo? Então, a função conte-se, vocês vão calcular a situação baseada em critérios, certo? Vocês têm um critério para se calcular a função conte-se. Então, ela serve para contar valores através de um critério. Se eu fosse contar aqui quantos centros tem, é claro que só tem um, mas se tivesse 2, 3, aí vamos lá. Se eu inserir aqui mais um centro aqui, aí o que acontece? Vai ter 2 centros. Se eu botar 3, vai ter 3. Então assim por diante. Então a conte-se ela serve para isso, contar valores, certo? Através de um critério. Beleza? Então eu quero o exercício de hoje mais uma vez, só para reprisar. É um banco de dados, com esse daqui, que está aqui, esse banco de dados. Eu quero que vocês criem um formulário desse daqui, certo? Utilizando os recursos aplicados nessa videoaula, certo? Vocês vão utilizar os recursos que foram empregados nessa videoaula. E vocês vão depois, no final do exercício, pegar apenas esses dados aqui e criar um gráfico dinâmico. Certo? Não precisa não, a tabela dinâmica não, só o gráfico dinâmico já ajuda. Então, é esta videoaula que eu tenho para vocês hoje. E o prazo está aqui, ó, prazo para recebimento, dia 30/10. Local para enviar, através do e-mail. Hora final para o envio, até meia-noite. Então, até meia-noite estarei recebendo essas atividades de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço mais uma vez a videoaula e a oportunidade. Certo? Essa videoaula também eu vou disponibilizar lá na YouTube, para que possam facilitar para vocês depois. Certo? Se tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Certo? E aí a gente pode verificar uma posição para poder explicar como é que funciona. Se tiver alguma dúvida, o WhatsApp é esse daqui, certo? O WhatsApp é esse. Vocês podem também entrar em contato e me dar um retorno depois, caso tiver alguma dúvida, certo? Esse aqui é o WhatsApp, certo? Então é isso. Valeu pessoal, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a vocês.